Quem foi Moisés? Moisés foi o filho de Joquebede, com seu pai Arão. Seus irmãos eram Arão e Miriam. Em Êxodo 6, 20, vai mencionar seus irmãos. E também ali a sua linhagem, seu pai, sua mãe. Em Números 26, 56 também. O nome de Moisés aparece 786 vezes na Bíblia, toda, contando o Antigo como o Novo Testamento. O que nos mostra a importância desse personagem para a história bíblica. Quando ele nasceu, havia um decreto dado pelo rei do Egito que todo menino que nascesse era para ser morto. Todo menino judeu, todo menino hebreu que nascesse naquele tempo era para ser exterminado. Isso devido ao medo que eles estavam de uma reviravolta entre os judeus, dos judeus se colocarem ali contra o povo egípcio. Isso porque o povo hebreu estava crescendo e eles tinham medo de uma revolução. Então, por isso, ele deu a ordem que todo menino deveria ser morto. Moisés foi escondido durante 3 meses por sua mãe Joquebede. Depois desses 3 meses, ela viu que não haveria mais a possibilidade de mantê-lo em secreto. Então, sua mãe pega o menino e o coloca na beira do rio. Sua irmã Miriam acompanha o cesto para ver o destino onde ele chegaria. O texto diz, essa história está narrada em Êxodo 2, esse momento. O texto vai nos dizer que na borda do rio estava a princesa, filha de Faraó, se banhando. E ali haviam as suas auxiliares. A princesa vê o cesto, se aproxima, identifica que era um hebreu. E quando ela identifica que era um hebreu, Miriam se apresenta, a sua irmã, e sugere: a senhora deseja que eu vá buscar uma ama hebreia para criá-lo? Olha a sabedoria da Miriam, irmã de Moisés. E com essa pergunta, a princesa aceita e pede para trazê-la. E Miriam vai trazer nada mais, nada menos do que Joquebede, a mãe do menino, que antes cuidava do menino em secreto, e agora Deus proporcionou pela confiança, pela entrega, capacidade de entregar o menino ao rio, confiando que Deus iria dar o destino para o menino. Deus abençoou a Joquebede de tal forma que ela pôde cuidar de seu filho. Ela foi até o palácio e a princesa faz a seguinte proposta para ela: leva o menino para a tua terra, cria ele e eu pagarei o teu salário. É isso mesmo, Joquebede vai receber um salário por cuidar do seu próprio filho. Então isso é coisas que Deus faz. Rapidamente, só para nós refletirmos sobre tudo que nós estamos passando aqui, Joquebede escondeu o menino por 3 meses, escondeu o menino de Faraó. Quando ela entrega nas mãos de Deus, Deus esconde o menino na casa de Faraó, porque Deus não tem inimigos. Então, aonde Deus colocar você, aonde Deus nos colocar, creia, independente daqueles que estão nos assistindo, se forem amigos ou inimigos, ainda assim, Deus fará com que esse ambiente, esse local, se torne um local seguro para nós, se for propósito dele. E como era propósito de Deus, fazer o menino crescer exatamente no Egito, Deus levou o cesto do menino até o Egito. E aqui nós temos uma lição quando diz em Eclesiastes 11, lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o achará. Ali está falando sobre lançar os seus cuidados, lançar a tua ansiedade, não se preocupar com aonde vai chegar, não se preocupar com o que será amanhã. E Joquebede fez isso e pôde experimentar o que é a beleza de descansar em Deus. Moisés, ele nasce por um livramento de Deus. Olha que coisa interessante. E Moisés, ele nasce com o propósito de Deus de trazer livramento para o povo de Israel. Nasceu por livramento para trazer livramento. Então Deus te permite passar por coisas que indicam o teu chamado. Deus te permite passar por situações exatamente semelhantes às situações que você terá que enfrentar e terá que trabalhar para proteger não só você, mas outras pessoas também à sua volta. É verdade.
aquilo que você encontra mais dificuldade, aquilo que talvez seja o trauma da tua vida. É exatamente para isso que Deus te chamou, para você trazer cura para aqueles que enfrentarem a mesma coisa que você. Então Deus trouxe livramento para Moisés, porque ele precisaria um dia livrar. E só entende a beleza de ser livre, a beleza de um livramento, quem recebeu o livramento. Então Moisés recebeu, sabe o que é na pele. Tem pessoas querendo matar a sua vida, tirar a sua vida. Ele sabe o que é na pele, a incerteza de estar vivo hoje, amanhã talvez não. E ele sabe o que o povo estava enfrentando, preso sobre as garras de Faraó. Então ele vai colocar adiante o plano que Deus colocou sobre as mãos desse homem chamado Moisés. As 10 pragas, confrontando a Faraó para que libertasse o povo, para colocar o povo em liberdade. 10 pragas que Deus usou ali, Moisés, para proclamar a Faraó que haveria de vir. Se ele não liberasse o povo, Deus enviaria a praga. E Deus envia 10 pragas. Com a última foi a morte dos primogênitos, onde morre também o filho de Faraó. E então ele decide liberar o povo. Ele viu que não dava mais para ficar remediando, porque o Egito estava sofrendo, sendo abalado pelo poder de Deus, pelo castigo de Deus, devido à desobediência de Faraó. Só que depois que ele libera o povo, ele se arrepende. E a Bíblia diz por quê? Porque Deus endureceu o coração de Faraó. E Deus endureceu o coração de Faraó porque no coração de Faraó havia dureza. Não é que Deus manipulou a Faraó. Deus não manipula ninguém. O que Deus fez foi, na verdade, revelar aquilo que Faraó já tinha no coração. Foi Faraó quem decidiu endurecer o coração. E Deus, ele, na verdade, o que ele faz acontecer em nossas vidas é revelar aquilo que está lá dentro, o desejo que está lá dentro, porque Deus não tem compromisso com mentira, e sim com verdade. Então, tudo que Deus faz, na verdade, é revelar o que nós somos por dentro. Talvez aquilo que nós tentamos esconder é aquilo que nós precisamos revelar. E Deus, ele vai trazer sempre à tona a verdade. E aqui nós vemos que Moisés recebe a ordem de Deus e ele vai com o povo à frente. Foi um dia de júbilo, então todos foram. Depois de terem participado de uma ceia, de uma Páscoa, da primeira Páscoa, em Êxodo 12 vai demonstrar esse capítulo, descrever esse capítulo, vai narrar. E no meio do caminho Deus endurece o coração de Faraó, porque Deus queria exterminar a Faraó e todos o seu povo. Isso devido à malignidade que aquele povo tinha. O povo de Deus agora encontra um percalço, um imprevisto. Estão diante de um lugar onde o mar está à frente. Dos lados, montanha, não tem para onde escapar. E eles já receberam a notícia de que Faraó vem com seus cavaleiros. Moisés clama a Deus e Deus diz: por que clamas a mim, Moisés? Diga aos filhos de Israel que marchem. E assim os filhos de Israel puderam atravessar o mar com pés enxutos. Deus disse a Moisés: toca com o cajado no mar. E quando ele toca com o cajado no mar, o mar se abre. E esse povo todo pôde atravessar. Quando chegaram do outro lado, os filhos ali, egípcios, os cavaleiros já estavam no meio do trajeto que os israelitas passaram. Mas como era propósito de Deus afogar todo aquele passado de mágoa dos israelitas, Deus fecha o mar e todos aqueles egípcios morrem, juntamente com Faraó. A dureza sempre levará à morte. Nunca endureça o seu coração. Hebreus capítulo 3, versículo 8 vai dizer: não endureçais o vosso coração, se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como fizeram os filhos de Israel no dia da tentação no deserto. E a Bíblia vai dizer que eles ficaram como mortos, eles morreram, deixaram rastro de morte, porque endureceram o coração. Se você endurece o seu coração, o seu caminho será a morte. Não pense em progresso com o coração duro. Só há esperança para aqueles que se quebrantam diante de Deus. Moisés, pouco tempo após a travessia do mar, eles experimentam maná, eles experimentam gordonizes, eles experimentam ali água que sai da pedra, eles experimentam uma água que era amarga e Moisés joga, ordenado por Deus, um galho
ali representando a cruz de Cristo. E quando esse galho toca as águas se tornam doces. Então eles viram coisas sobrenaturais. Moisés ele sobe ao Monte Sinai e ali ele recebe as tábuas da lei dadas por Deus. Ali também ele intercede pelo povo, porque quando ele se demorou no Monte Sinai, o povo construiu um bezerro de ouro e acabou pecando. Então ele intercede e pede a Deus que não risque o nome desse povo do livro do Senhor. E ele fala, se for para riscar o nome desse povo, risque o meu. Tira o meu nome do teu livro, mas deixa esse povo viver. Moisés vai interceder pelo povo. Moisés desce com as leis, 613 leis ele recebe e ele dá ao povo. Essas 613 leis iriam reger os filhos de Israel na nova cidade onde eles iriam morar, para onde eles estavam caminhando. Moisés então cumpre o seu propósito, mas ele termina a vida ali no Monte Nebo, aonde depois de uma desobediência, Deus disse a ele, quando estava sendo pressionado pelos israelitas por causa da sede novamente. Ele enfurecido, clama a Deus e Deus fala com a rocha. E ele não fala, ele bate na rocha. Quando ele bate na rocha, a rocha da mesma forma solta água. Só que, depois disso, Deus fala com Moisés, sobe o monte e olha a terra, olha para Canaã, porque você não entra mais lá. Vê de longe, porque lá você não pisa mais. A princípio, nós, com nossa percepção natural, nos parece ser um erro muito simples. Mas uma coisa que nós não entendemos ou desconhecemos é que para Deus a questão da intimidade ou a aproximação que cada pessoa tem com Ele, a personalidade, a comunhão com Deus conta muito. Quanto maior o nível de intimidade que você tenha com Deus, menor é o nível de tolerância de Deus para com você. É exatamente isso. Os filhos de Israel pecaram muito, mas Deus teve misericórdia. Mas quando Moisés, que viu a glória de Deus, que viu Deus de costas, Moisés via tudo de antemão, ele era profeta do Senhor. Antes das coisas acontecerem, Moisés via ou ouvia, Deus mostrava. Por isso que lá no Salmo 103 fala que Deus ele fez notório as suas obras aos filhos de Israel. Mas a Moisés, ele revelou o caminho. Moisés sabia de tudo, de antemão, porque ele era profeta do Senhor. Então, como Moisés tinha uma intimidade maior com Deus, quanto maior o nível de intimidade, maior o nível de responsabilidade que você carrega também, e menor o nível de tolerância de Deus para com você, com pecados, para pecados pequenos. Uma coisa é pecar sem saber, outra coisa é pecar sabendo. Então, para Deus, isso é levado muito a sério. Então, Moisés é íntimo. Moisés desobedecer é muito grave, porque Moisés está liderando um povo que precisará obedecer às leis de Deus. E não tem para Deus falha pequena, falha grande. Todas as falhas levam a uma consequência. Então, nós precisamos observar e analisar tudo aquilo que Deus fala conosco, a fim de não errarmos. Moisés ele chega no Monte Nebo e ali ele morre e é sepultado pelo próprio Deus. Isso está descrito em Deuteronômios. Ele é sepultado pelo próprio Deus e ali há um ajudante nesse funeral que é o arcanjo Miguel. Lá em Judas 1, versículo 9, vai dizer que o arcanjo Miguel, lá no monte, estava guerreando e Satanás, o diabo, estava tentando contender pelo corpo de Moisés. Então, houve até um conflito nesse momento, o sepultamento de Moisés. Mas contra o nosso Deus não há combatentes, porque Ele é poderoso. Moisés foi sepultado por Deus e não se sabe aonde está o seu corpo. 1 milênio após, Moisés aparece no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus e o profeta Elias. Que coisa interessante que está acontecendo aqui. Ele não entrou na Canaã terrena, mas ele entrou na Canaã celestial. Prova disso é que ele já estava lá, do lado de dentro, falando com Cristo. E o que Moisés estava fazendo ali? Era Moisés mesmo? Era. E ali nós temos a explicação para isso. Moisés aparece ali porque Moisés era o representante das leis.
Foi para Moisés que Deus deu as leis. Elias era o representante dos profetas. E Jesus, a graça. Por isso que, ao findar da conversa, uma nuvem os cobre e uma voz do céu diz: este é o meu filho amado, a ele ouve. E quando a fumaça se vai, apenas Cristo aparece. Ou seja, passou-se os profetas, passou-se a lei. Agora chegou o tempo da graça. Era a dispensação mudando. Ali estava a graça e era Cristo. E esse Cristo e essa graça é que nos proporciona a salvação. Você gostou dessa história? Se gostou, deixe um joinha e comente aonde essa história falou mais com você. Deus abençoe a sua vida e Deus abençoe a sua casa.